Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, você que está ligado em nossa web rádio através da divulgar.net, Doutrina Espírita. Está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Um programa feito com carinho para esclarecer, educar e consolar, levando a você os mais diversos temas sobre a ótica do Espiritismo. Eu sou o Brito e peço permissão para tocar o seu coração com um caloroso abraço fraterno. Hoje trazemos o grupo Divulgar para a nossa roda de conversa, que terá como tema racismo. Em nossa bancada estarão Isabela, Andréia, Tati, Souza. Gostaríamos de ter conosco os nossos companheiros Raimundo e Reinaldo, mas eles não puderam nos acompanhar neste debate. Vamos ao nosso momento de reflexão com a mensagem Aprenda a Calar, uma produção do canal Desperta Espírita. Ouça agora, momento de reflexão. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos, é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia, que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjeturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração,
para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras, nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Muito bem, estamos de volta na companhia dos nossos parceiros do Grupo Divulgar, que irão comentar sobre o tema racismo em nosso quadro Roda de Conversa. Antes, vamos ouvir a música Para Melhorar com o grupo Vozes do Amanhã. Telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar a viver. Com fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Pra melhorar. Bacana, né? Que música maravilhosa. Vamos agora ao nosso quadro Roda de Conversa.
A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Estamos na companhia dos nossos parceiros do Grupo Divulgar, prontos para uma conversa sobre um tema constante em nossa sociedade, que é o racismo. Sejam todos bem-vindos, meus queridos companheiros de trabalho. Obrigada. É um prazer estar aqui, falando sobre a doutrina espírita e hoje, um tema bem atual devido ao momento que a gente está vivendo sobre o racismo. Então é um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema. Olá, queridos amigos, é um grande prazer novamente fazer parte desse trabalho, levar esclarecimento e a mensagem do Cristo a todos. Olá, é uma grande satisfação estar com vocês novamente, junto com os demais colegas, para juntos podermos esclarecer e ser esclarecidos também, porque é nesta troca que a gente cresce. Obrigada. Bom, a gente mais uma vez juntos aqui, para tratar desse assunto que tem tido uma repercussão muito grande esses últimos dias. E vamos tentar ver se isso a gente traz para cada um de nós e a gente consegue vivenciar um pouco melhor, porque talvez assim a gente consiga fazer as transformações necessárias. E de outra forma, só na falácia a gente não vai conseguir. E Deus nos auxilie nesse momento. E aí, Souza, a gente precisa falar até o dia que a gente se escutar, para que a gente daí aprenda, recomece a fazer diferente. Muito bem, eu vou ouvir a nossa amiga Tati. Opa, boa tarde a todos. Vamos lá, para mais um programa, para mais uma tentativa de evoluirmos juntos. Eu queria pedir perdão à minha amiga Anunciação, que eu não falei o nome dela, mas seja bem-vinda você, que é a nossa querida psicóloga do grupo. Todos estão prontos? Esse comentário da psicóloga, antes da gente começar, me fez lembrar que eu tenho sempre um comigo e outro de plantão em algum lugar, porque é complicado, sabe? Me fez parecer que o grupo é tão doido que precisa de uma psicóloga. Mais perturbada. Mas é assim mesmo. Muito bem, então vamos iniciar os nossos comentários. Eu gostaria de fazer a introdução do tema, dizendo que a triste imagem de George Floyd sendo asfixiado por um policial dos Estados Unidos da América causou comoção mundial, gerando protestos e violência. Através da ação violenta do agente da lei, aquele homem veio a óbito, o que serviu para despertar a revolta, lembrando a toda a sociedade a quantidade de vítimas que morreram nas mãos de policiais dos Estados americanos. Isto provocou protestos, passeatas e até mais violência, trazendo à baila o tema racismo, isto porque George Floyd era um homem negro. O programa O que é o Espiritismo, atento aos movimentos atuais da sociedade, não podia deixar de comentar este acontecimento tão triste e convidou o time do Divulgar.net para falar sobre o assunto dentro da visão espírita. Meus queridos companheiros de trabalho, vamos começar comentando o assunto focando na violência do ato, antes de entrarmos no tema especificamente racismo. Eu gostaria do comentário dessa bancada a respeito da seguinte questão: o que está acontecendo com o ser humano? Por que ainda agimos com tanta violência? Vamos começar com a voz da sapiência da nossa querida Isabela. Bom, pessoal, diante dessa questão muito bem abordada e muito bem resumida por você, Brito, o que a gente pode dizer? Atualmente, dentro da doutrina espírita, a gente tem um entendimento que a gente vive um momento de transição. E o que é isso, O momento de transição é o momento em que a gente sai de um estado e passa para outro. E essa questão de nós estarmos nesse período sempre causa uma série de transtornos. Basta a gente comparar isso com a nossa vida como material falando, Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma mudança de uma casa para outra casa, a nossa vida tende a se tornar uma certa desordem. Então, apesar da gente entender, dentro do conhecimento espírita, que nós estamos numa crescente evolutiva,
que a gente não evolui e que a gente está num constante progresso, esses momentos sempre trazem muitas perturbações. E aí, então, a gente agora se encontra vivendo uma pandemia, passando por um momento de vários atos, né, acontecendo no mundo inteiro, contra essa questão do racismo, né, do antirracismo, tentando conscientizar as pessoas, porque assim, apesar da gente dizer que não existe, mas a gente vê a todo momento como uma situação como essa que está em voga. E essas perturbações são naturais do próprio momento que a gente está vivendo, né? Mas a gente acredita, a gente tem a plena convicção que apesar de toda essa perturbação que a gente vive momentaneamente, a gente tende a evoluir e a gente tende a sair desses conflitos para ir para uma zona, né, para um momento ali de regeneração, onde a gente vai conseguir se recuperar do estado atual que a gente vive, que ainda é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo em que o mal se sobrepõe ao bem. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito dessa questão? Ou podemos passar ao racismo? Como falou a nossa colega Isabela, desse momento de transição, e a gente lembra na obra A Gênese que o Kardec falou, né, deixou isso bem explicado para nós, quando ele falou dos sinais dos tempos, a geração nova, né? Então há essa situação também, onde tudo está vindo à tona, está tudo um caos, né? Como a Isabela falou, pipocando, né, em todo o globo, para que a gente possa daí se reorganizar. Porque o Kardec explicou para nós, né, desse momento que a gente, né, está passando, que tem a ver com a lei de progresso, com a lei de destruição, e a gente volta às 10 leis morais, né, aliás, às 10 leis, né, e também lembrando que a própria escala espírita, né? Onde é que está o planeta Terra dentro da escala espírita? Onde é que estamos nós, né, dentro da escala espírita? Como seres imperfeitos. E quem habita o planeta Terra são seres imperfeitos. Logo, todos nós estamos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Muito bem. Brito, só uma fala dentro disso que a Anunciação falou, só para fechar, essa fala dela, muito bem lembrada do livro A Gênesis, ela está contida no último capítulo e no último item, aonde ele vai falar da geração nova, e olha só que interessante, ele vai falar assim: a Terra, nos dizeres dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. Mas a gente deve esperar o quê? Que aqueles que esperem ver uma transformação se operar por efeitos sobrenaturais maravilhosos serão decepcionados. Porque o que ele fala que vai acontecer é uma transformação do homem. E a gente já vê isso, né? Viver uma pandemia já vai deixar todos nós completamente transformados. E viver essa onda que a gente está vivendo agora de antirracismo certamente vai tirar a gente do lugar comum e nos fazer repensar sobre as nossas posturas diante de pessoas de outras raças. Eu só queria, antes da gente fechar esse assunto, eu queria só lembrar, acho que a todos nós, inclusive a mim, né, com relação a essa questão de transição planetária, onde a gente começa a querer assumir que essa transição ela é recente. E ela não é. Ela vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Porque outro dia eu mesmo ouvi um companheiro espírita num programa que é o Espiritismo, ele dizendo para nós, acho que você vai lembrar, Isabela, dessa fala, que é um programa contigo, quando ele disse que o passado ficou lá atrás e que um segundo depois é presente, mas que já ficou no passado. Então, nesse momento, a gente vai estar sempre crescendo de alguma maneira. Se a gente é espírito que não evolui, se a gente é espírito que só tende a ir para frente, a gente está nessa transição. Então, por que a gente ainda não conseguiu? Eu vejo que o grande lance é esse, o grande momento é esse. Por que nós ainda não conseguimos alcançar uma melhoria com relação a essa questão? Porque isso aí vem desde que o mundo é mundo. Desde que a gente se vive aqui na Terra. Com essa experiência humana, como espíritos com essa experiência humana. Muito bem, falou bem meu amigo Souza, mas nós vamos
correr um pouco, porque o que acontece? Nós temos 1 hora de programa e o nosso querido ouvinte, com certeza, está muito ligado, querendo saber muito mais sobre o nosso tema de hoje, que é o racismo. Então, nós vamos entrar agora no tema, com a pergunta clássica aos nossos debatedores, aos nossos convocados do Grupo Divulgar, que é uma turma de peso, como eu já disse, né, embora tenha um só um pouquinho mais forte do que os outros, mas essa turma é pesada, é uma turma que vem e mostra a sua sapiência, divulgando a doutrina espírita na questão de esclarecer, de educar e de consolar. Então, a pergunta clássica do tema hoje seria: o que é o racismo? Quem gostaria de responder? Bom, Brito, o que é o racismo, né? Eu, como pessoa preta, para responder aqui, eu vou tentar simplificar, né? Porque geralmente quando uma coisa que muito me incomoda quando a gente vê pessoas falando sobre o racismo, é que a gente tenta entrar num lugar comum do preconceito em geral, né? Porque o racismo seria um preconceito contra a raça, né? Sendo ela preta, amarela, indígena, principalmente a preta que a gente fala. O racismo é esse preconceito contra a raça, porém ele é um pouquinho a mais do que os outros preconceitos, como eu costumo dizer, porque o preconceito contra o homossexual, você tem aquela pequena, desculpe a palavra, mas não tem uma palavra assim para simplificar, uma pequena vantagem que os homossexuais, para eles, ainda há cura. Para eles podem se disfarçar e sair na sociedade, eles podem conviver em sociedade, eles podem se misturar. Para os homossexuais, eles são apenas transviados, então eles ainda podem percorrer o caminho de volta para o que seria uma normalidade para essa gente preconceituosa. O racista não, o racista ele ainda não reconhece uma pessoa preta como gente. Na verdade, é isso, é simplesmente isso. Porque a primeira palavra quando vem em xingamento para uma pessoa preta é macaco. Então a gente ainda não é reconhecido nem como gente. A gente não pode se despir da nossa pele e se misturar na sociedade. A gente não pode ter uma vida normal porque a gente não tem como a gente ficar mais invisível do que a gente é. Isso é uma coisa tão histórica, tão estrutural, que se a gente for puxar pelo histórico, por invisibilidade, a gente vai muito longe. Mas como essa semana aconteceu o crime, né, contra o pequeno Miguel, recentemente, em Recife, olha que coisa emblemática, né? Quando a gente fala que preto não tem voz, que preto é mimimi, né? Quando ele fala, quando ele tem voz, é mimimi, que ele está se vitimizando, mas não é, gente. Se a gente for puxar pela história, a maioria das mães pretas, elas eram empregadas domésticas. Se levar as crianças para a casa dos patrões, o que era ensinado para a criança, para o preto, né, desde pequeno? Fica quieto. Fica quieto, não deixa ninguém te perceber. Isso não é só quando a mãe preta era uma empregada doméstica. Se você for nas escolas estaduais, municipais, né, nas escolas públicas, você vai ver que o tratamento contra um preto ou contra os pobres em geral é diferenciado. Você não recebe carinho da sua professora, na maioria das vezes. Então, aquele ambiente escolar, onde você recebe educação, você já é ali diferenciado também. Então, essa coisa do preconceito, do racismo, é uma coisa muito extensa. Uma coisa realmente que a gente precisa falar, que a gente precisa repetir, falar de novo, repetir, mas principalmente a gente precisa agir. E é esse agir que está faltando. Tati, você tem razão. Por mais que nós queiramos esconder isso, jogar aquela velha frase de jogar para debaixo do tapete, mas isso é uma coisa que está na vista. Eu vejo isso acontecer realmente em vários momentos e eu gostaria até de perguntar e colocar uma outra questão, já que você tocou num assunto assim, de uma maneira como se fosse assim, até um desabafo.
E eu perguntaria para o grupo: Deus cria homens brancos, negros, pardos, amarelos? A que se deve essa diversidade dentro da raça humana? A ideia de Deus é sempre de nos proporcionar experiência. Então, como somos iguais, já está na questão 54 do Livro dos Espíritos, que nós somos todos iguais perante a Deus, então a gente, por essa igualdade, o Espírito vem pela lei da reencarnação de diversas formas. E se ele vem por diversas formas e tem que ter diversas experiências, ele vem homem, mulher, com outra sexualidade, né? Gay, vem negro, vem branco, vem indígena, pobre, rico, milionário, miserável, todas as oportunidades de experiência para aprendizagem de acordo com a sua necessidade. Então, por isso, a gente não pode ter discriminação. Porque o racismo, ele é triste porque qual é a ideia? É a de que uma etnia é superior à outra, em todos os aspectos, naquele que se acha. E aí cai na discriminação, que é a ação tanto do preconceito como do racismo. E aí você age dessa forma, segregando, como a Tati desabafou. Nem comentou, mas desabafou. Muito bem, vamos ouvir também a voz de anunciação sobre essa questão. Então, como falaram as colegas, o racismo é um problema mesmo histórico-cultural que precisa que a gente haja, não reaja, mas que a gente haja de fato, porque por ser uma problemática, e a gente lembra que a mulher negra, então, vive em uma situação mais deprimente, pela falta desse respeito, de ser essa mulher, parece que é sem alma, tanto a mulher não tem alma. Então é um sofrimento muito grande, até porque o racismo, ele segrega, ele exclui, ele como a Tati falou, de uma forma que o ser humano se sente o pior, das pessoas. Então é necessário que nós, enquanto espíritas, a gente possa... me lembra muito da evangelização, o quanto é importante a gente trabalhar com as crianças, porque de um racismo velado, isso toma uma proporção lá na frente daquilo que é velado. De repente, a pessoa, diante de um fato, ela mostra, aquilo que ela estava ali meio sutil, velado a vida toda, de repente ela se mostra. Então é necessário que a gente reorganize essa forma de olhar o outro, de se olhar. Então, e o Espiritismo, então, soma, aqui, eu não conheço as outras doutrinas, como eu conheço um pouquinho a doutrina espírita, então ela é a que melhor nos explica, que somos espíritos, não temos sexo, não temos cor, somos luzes, e precisamos brilhar, e para brilhar a gente precisa olhar o outro como igual, que essa empatia, que um monte de gente fala, mas a empatia é essa, eu saber que eu tenho minhas dificuldades, sei que o outro tem, e aí nesse olhar eu me aceito, aceitando o outro como ele é, como ele está, aliás, porque nós podemos vir a ser luzes, como de fato fomos criados. Muito bem, mas a questão que eu coloquei é interessante, porque eu gostaria que ela fosse um pouco mais aprofundada dentro da visão espírita, que é: Deus cria homens brancos, negros, pardos, amarelos. A que se deve essa diversidade dentro da raça humana? A nossa querida Andréa já falou, a Anunciação falou. Agora eu gostaria de escutar o meu companheiro Souza e, para fechar, pode ser a Tati e a Isabel encerrando esta questão. Deus cria homens brancos, negros, pardos, amarelos. A que se deve essa diversidade dentro da raça humana? Deus, de princípio, criou espíritos simples, ignorantes, para viver numa experiência humana. E aquele a quem hoje mais existe esse preconceito é exatamente o povo do continente mais antigo da Terra. Quem de nós aqui não tem uma mãe preta? Quem de nós no Brasil
no mundo não tem uma mãe preta, independente de onde ele tenha nascido. Então nós nascemos para essa experiência humana de diversas formas para tentar viver o bem. E é exatamente aquilo que a gente não está fazendo quando a gente cria esse tipo de preconceito contra um igual. Porque a gente vê quando pequenos, brancos, crianças brancas e negras abraçadas, brincando, que não existe esse preconceito. Mas à medida que ela cresce, que ela vai para a casa do patrão, ela diz, fica quieta, como colocou aí. Não brinca mais com ela é de uma sociedade, diferente de você. E a primeira coisa que ela vai olhar é para a pele e perceber que é diferente. E ela começa a se excluir. Mas o pior disso tudo é o que a gente vê também dentro daqueles que têm cultos totalmente negras e são racistas. Esse é pior. E nós vimos um caso desse há poucos dias. Não, eu vejo isso aí. Eu digo aqui, eu tenho uma prima que ela gosta muito dessas coisas, inclusive ela é muito ligada ao Centro de Cultura Negra aqui de São Luís, foi uma das fundadoras. Ela é prima da minha mãe e ela fez a árvore genealógica da família da gente. A partir da minha bisavó, que era uma negra, nascida no Brasil, na lei do ventre livre. Certo? Aí ela vinha a partir dali, mostrando para todos nós a evolução da família. Aí foi ficando um mais amarelo, um mais não sei o quê, um mais não sei o quê. Mas a origem qual é? Qual é a origem? E por que negar isso? Você tem que assumir esse compromisso de ser negro e viver isso, de alguma maneira. Não sei como, mas tem que viver. Tati, o que você diz, Tati? Sobre a pluralidade das raças, né? A Andréia comentou sobre a questão 54, né? Eu volto uma questão antes, né? A 53, que, né? O homem surgiu em vários pontos do globo, ele não brotou em um lugar só, né? Então, ele veio de várias partes do globo, constituiu as diversas raças, né? E depois ele se dispersou em vários climas diversos e aliando-se a outras raças, né? E assim se formando novos tipos. Se pergunta novamente, né? Estas diferenças constituem espécies distintas? Ele responde que certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie, né? Também não. E aí eu volto aí para o que comentou o Souza, né? O continente mais antigo do mundo é o africano. Ou seja, tudo que a gente vê veio de lá, falando geograficamente. Então, realmente, todos nós temos uma mãe preta lá na nossa árvore genealógica. A Tati comentou sobre a questão 53. Eu gostaria de voltar apenas uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 52, que começa falando sobre a diversidade das raças humanas. E Kardec então pergunta de onde se originam as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra. E os Espíritos respondem a Kardec que é do clima, da vida e dos hábitos. É o mesmo que dizer-se de duas crianças da mesma mãe, que educadas longe uma da outra e distante, não se assemelham em nada quanto ao moral. E na questão do clima, dos hábitos, né, a questão física também, às vezes, não se assemelham. Então é interessante nós começarmos a compreender que a raça humana é só uma. Agora existe a diversidade, características, uma etnia é preta, uma outra etnia é amarela, né? Mas todos nós, essa questão que perguntamos se Deus cria brancos, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como disse o nosso querido companheiro Souza, independente quando formos encarnar numa
pele escura, se numa pele branca, mas todos somos iguais diante de Deus. Isso é que é interessante. Mas muito bem, vamos ao nosso intervalo musical. Ouviremos agora Elizabeth Lacerda cantando O Amor Não Vai Se Perder. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se há nuvens e escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim, tu és forte, podes reagir. Abençoa o teu sofrer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus, não adianta apressar teus pés. Se for teu, para ti virá. Se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá em luz. Perdoando se alcança o céu e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, muitas flores vais colher. Recomeça e vai viver. Não te entregues à solidão, vai sorrindo, canta uma canção. Tudo tem tempo de florir. Vai à luta, Deus te quer feliz. Olha o céu, tem alguém ali. Vai com fé, não queiras desistir. Perdoando se alcança os céus e Deus vai te abençoar. Não te prives de crescer, muitas flores vai escolher. Recomeça e vai viver. Estamos de volta com a nossa segunda parte do quadro Roda de Conversa, com a presença do Grupo Divulgar, um grupo que está fazendo história no movimento espírita, no Maranhão e, quem sabe, em muito pouco tempo no mundo, né? Porque o nosso programa, ele atravessa as fronteiras do Brasil. E este grupo é competente. Agora vamos iniciar com a questão: qual o caminho que devemos tomar para destruirmos essa praga chamada racismo entre nós? Bom, como disse aí a Anunciação, ela falou de evangelização, né? Eu acho que a gente tem que se reeducar
antes de tudo também, a gente, quando vê uma situação, a gente tem que tomar partido de alguma forma, né? Não se calar. Como diz no próprio livro dos Espíritos, né? Não basta apenas não praticar o mal, né? Você tem que praticar o bem até as suas últimas forças, né? Não é isso que faz? Não lembro o número da questão, mas é basicamente isso que diz lá no livro dos Espíritos. Eu acho que é isso que realmente está faltando, a ação, o reeducar. Você vê a maioria das casas espíritas aí tendo mais de uma vez palestras, né? Palestras públicas, mas você não vê muitos estudos. E até mesmo na evangelização você vê falhas. Você vê que o Jesusinho de boneco, né, que eles usam, ainda é um loirinho de olho azul. Então, dentro do próprio movimento espírita, dentro da própria evangelização, a gente tem que rever muitas coisas que já são estruturalmente, precisam ser modificadas, né? O espiritismo é muito antigo, mas isso não significa que ele não deve evoluir, que ele está parado no tempo. Muito bem. Vamos ouvir a voz da Isabela. Para essa resposta, eu gostaria de ouvir a Isabela. Qual o caminho que devemos tomar para destruirmos essa praga chamada racismo entre nós, Isabela? Sem dúvida, a Tati lembrou uma questão primordial, né, colocada por Kardec, respondida pelos Espíritos, que é a questão 642, né, que fala sobre essa necessidade que a gente tem de sempre praticar o bem, porque a nossa neutralidade, a gente pensa assim, mas eu só não vou fazer o mal, mas deixar de fazer o bem já é um mal. Então, o caminho da neutralidade não é um caminho adotado, né, dentro do conhecimento da doutrina espírita. E na prática, o que a gente pode fazer? Sem dúvida nenhuma, esse caminho da evangelização, né? Então, trazendo isso para o dia a dia da gente, é a gente buscar se informar, buscar discutir, como nós estamos discutindo agora, porque muitas das vezes as pessoas fecham os olhos para as problemáticas que a raça preta passa. E aí, quando você traz isso à tona, infelizmente, em geral, isso vem à tona, né, com problemáticas como essas vividas, né, onde o negro onde o preto é assassinado pelo branco, onde a gente vê toda essa desigualdade. Então, em geral, é quando vem à tona. Mas tudo bem, veio à tona. Então, a gente precisa aproveitar isso para tocar nesse assunto e informar as pessoas sobre isso. Depois, a gente também tem que buscar não ser indiferente. A Tati tocou também nesse assunto. Mas uma outra coisa também que eu acho que é muito importante é a gente começar a ter consciência dos nossos privilégios, né? Então, o branco, sem dúvida nenhuma, sempre sai privilegiado, porque dentro do que a Tati já colocou no início do programa, nós, pretos, não temos como disfarçar o que nós somos. Isso aqui é a nossa essência, isso é algo visível. Diante de outros problemas discriminatórios que a gente também vive, tudo teria uma solução, ainda que uma solução ilusória, como o exemplo dado por ela. Mas, por exemplo, a gordofobia, você pode emagrecer e tal, mas o preto não tem o que fazer. Nós somos isso e seremos sempre isso, e esse é o nosso cartão de visita. E nós somos discriminados por isso. E é algo que a gente não teria como mudar. Então, informar, incentivar as outras pessoas. Outra coisa também, muitas das vezes a gente utiliza o discurso de eu sou branco, esse não é o meu lugar de fala. Então, só porque não é o seu lugar de fala, quer dizer, porque você não vive aquele preconceito na pele, não significa que você não possa defender o outro. A gente entende, quando nós somos cristãos, quando a gente acredita num bem maior, nessa evolução, a gente entende que por mais que eu não possa carregar o fardo de alguém, eu preciso ajudá-lo. Então, não é porque eu não sou preto e não passo por essa situação que eu não posso ajudar os pretos a, né, que as pessoas tenham maior consciência de que não existe essa diferença e de que somos todos iguais. E aí eu aproveito também essa fala para a gente também começar a falar mais ou tocar mais no assunto do racismo estrutural. Porque muitas das vezes a gente acha assim que eu não sou racista, eu tenho até amigo preto. As pessoas às vezes se utilizam disso, porque muitas das vezes na cabeça das pessoas está enraizada a ideia de que o racismo é quando eu tenho um ato de muita violência contra alguém, ou quando eu falo com palavras duras contra aquela pessoa de outra etnia. Mas na verdade o racismo, principalmente aqui no Brasil, ele é um racismo muito velado. É aquela coisa sutil que você às vezes entende assim, tá me chamando um elogio. Por exemplo, Isabela, por exemplo, eu já ouvi isso, né, sendo preta.
tu é uma preta de alma branca. Gente, pelo amor de Deus, isso... sabe? Então você está sempre menosprezando. Uma outra coisa que a Tati falou no começo, que eu também fiquei assim, olha, são palavras que a gente utiliza hoje que a gente não sabe bem o significado. E às vezes são coisas bobas e que hoje já não tem mais esse significado. Ok, mas a gente precisa entender de onde veio e entender aquilo que a gente precisa eliminar. Como, por exemplo, a palavra criado mudo, ela vem de um termo utilizado na época da escravidão, onde os negros se colocavam mudos, ao lado da cama do branco, para caso ele precisasse de alguma coisa à noite ou em algum momento, o branco falava o que era e ele ia calado e voltava calado e servia ao branco. Então, Isabela, essa e a mãe preta que o Souza falou se transformou em ama de leite, né? Exatamente. Quantas, né? Eu não quero meu peito caído daqui para essa preta, né? Porque já é preto mesmo. Então, são muitas as questões que a gente precisa trazer e discutir, falar. E independente de sermos pretos ou brancos, a gente precisa ter isso muito claro e defender isso com unhas e dentes. É aquela ideia, não basta apenas não ser racista, eu preciso ser antirracista. Eu preciso defender, né, essa minoria, que é uma minoria teoricamente, porque na prática o preto é maioria, né? Principalmente muito bem. Vamos entrar na questão da reencarnação. Por exemplo, um indivíduo da pele branca que tem um posicionamento racista, ele pode, numa outra reencarnação, voltar com a pele negra e nascer numa sociedade racista? Com toda certeza. Isso é a pluralidade das existências. Isso é uma coisa que nós espíritas temos a plena convicção de que hoje... grande possibilidade, né? Eu hoje estou aqui preto e gordo, duas maneiras de ser condenado e a forca, mas amanhã eu posso vir branco e magrinho. E aí? Não é porque eu queira, para mim depende isso. Eu quero tentar ser sempre uma pessoa do bem. Essa aí é a melhor função, mas a pluralidade das existências vai nos mostrar que isso vai acontecer. Agora, isso seria, Souza, um castigo ou uma maneira dele aprender que não se deve ser racista? Olha, é para aprender. O grande detalhe da misericórdia divina é que a gente tem um esquecimento do que fomos e do que até somos ainda. A gente esquece do que é hoje ainda. Mesmo estando encarnado, a gente esquece do que é. Por isso, o nosso olhar hoje, não é? Porque ou a gente já foi, ou a gente poderá vir a ser, futuramente. Então, vale lembrar que, por exemplo, quando o Espiritismo começou a chegar no Brasil, e ainda existia a escravidão, os espíritas da época já se posicionavam contra o racismo, contra a escravidão. Eles não eram a favor dessa escravidão. Eram abolicionistas. Eles já eram abolicionistas. Dentro dessa fala, né, do que foi colocado, a gente não pode deixar passar, sem dúvida nenhuma, dois textos de Kardec, onde claramente ele se coloca com atitudes, né, com palavras racistas. E aonde são abordados esses textos? Porque a doutrina espírita ela acaba sendo muito atacada por essa questão. E esses textos são colocados onde? Na obra póstuma, que não é propriamente uma obra de Kardec, contém as ideias de Kardec, sim, mas foram textos escritos, mas por algum motivo, por ele, não foram escolhidos para serem publicados, nem colocados dentro das obras básicas, né, que é o pilar da doutrina espírita. E um outro texto contido na Revista Espírita, e que era uma revista onde se debatia muito essa questão científica, se colocavam pontos de vista da época e tudo mais, que vivia, né, a época, um estado, um mundo, né, onde já se vivia a escravidão, onde na Europa o pensamento dos franceses, de uma forma geral, da onde Kardec, né, emergiu, era uma sociedade extremamente racista e tudo mais, mas ele já defendia uma série de ideias libertárias, tipo, condenava essa questão da escravidão, a supremacia
supremacia de alguém sobre outra pessoa, a igualdade, né, das raças, mas ele acreditava numa coisa que é muito condenada, que é a questão da eugenia, que é você acreditar que as pessoas apresentam determinadas características físicas que demonstram uma certa superioridade. E aí, talvez, né, o equívoco dele, dentre outros, né, de acreditar nisso. Mas eu acho que nós precisamos entender que a doutrina espírita é dos espíritos e não de Kardec. Tanto que é muito equivocado a gente chamar, por exemplo, a gente vê muitos espíritas falando, eu sou espírita kardecista. Não, meu bem, você é espírita. Não existe o espírita kardecista, não existe o kardecismo, senão a gente não chamaria de espiritismo, chamaria de kardecismo, e não é isso. A doutrina não é de Kardec. E Kardec deixou muito claro, se eu fizer alguma colocação à doutrina espírita que vá de encontro a algo que a ciência prove, siga a ciência. Então eu acho que isso aqui deixa mais do que claro essa ideia equivocada, né, produzida por ele naquela época, mas que ele deixou toda uma base teórica que faz com que a gente entenda que ele cometeu um erro como todos nós poderíamos cometer, mas isso não se mistura ou não prejudica em nada a doutrina espírita. Eu só queria, Isabela, Brito, posso? Só um minutinho? Pode falar. Só para concluir esse assunto, eu só queria lembrar eu estava lendo aquele texto da Dora, que vocês postaram lá no coisa, e num determinado momento ela diz assim, que ela, lá do túmulo, ela como espírito, já desencarnado, como é que ela iria se ver lendo 50 anos depois o que ela escreveu hoje? Exatamente. Entendeu? Porque, além disso, esposa, ela ficou preocupada com o que a gente pensa hoje de Kardec, né, sobre esse texto, e ela fala justamente isso. Interessante. Aí ela faz exatamente a defesa do Kardec da seguinte maneira. As revistas espíritas, elas não eram obras da codificação, elas faziam parte das obras que faziam as pesquisas científicas de Kardec. Dali saíam as coisas, o que era interessante para serem colocados nas obras básicas da doutrina espírita. Exatamente. E outro detalhe importante é que ele fazia um paralelo com a atualidade. Isso tem que ficar fundamentado. A gente não pode esquecer a época que a pessoa estava e os pensamentos da época. Nós somos fruto também do meio. Uhum. Aí em obras póstumas... Tem que ser lembrado, isso, é falar das obras póstumas agora. E obras póstumas é uma obra que ele escreveu, foram pegos os manuscritos e não foram publicados por ele. Será que ele iria publicar? Se alguém aqui já teve a oportunidade de ler algumas páginas da obras póstumas? Com certeza não. Eu já tive a curiosidade de ler. É muito confuso, muita coisa que tem lá com relação ao que vem na doutrina, nas obras básicas. A questão da teoria da beleza, né? A gente tem que ver o seguinte, e nenhuma obra de Kardec, ele trata essa questão de racismo, de preconceito. Não, quem está falando de amor, quem está levando para o amor, não pode tratar de preconceito, nem de racismo, nem de nada. Diga-me, senhor. De tudo que vocês falaram, me fez lembrar que pode ter havido um erro de tradução, não é? Porque na época não tinha... Acho que não, Anunciação. Não vamos passar esse pano aqui nesse programa. Exatamente. Vamos passar, não teve não. Não passou, vamos encerrar esse tópico aqui dizendo apenas uma coisa. Em toda a doutrina espírita, que é fundamentada nas 5 obras básicas, no livrinho que é o Espiritismo, não tem nada de racismo mostrando que Kardec foi no racismo. Muito pelo contrário, tem de fraternidade, solidariedade, igualdade de todos diante de Deus. Então, nós não vamos encontrar nada disso. Então, Souza foi muito perspicaz quando trouxe à baila a questão do artigo de Dora Encontre. Kardec não escreveu, aliás, não publicou a teoria da beleza que se encontra no livro Obras Póstumas. Aquilo talvez fosse um estudo que ele estava fazendo e depois da morte dele publicaram. A questão na Revista Espírita foi um estudo que ele fez da fenomenologia que estava, negócio da cabeça do macaco.
que estava em evidência, onde eles mostravam que a questão do cérebro, da mente, ele fez um estudo mostrando que tudo aquilo dependia da evolução espiritual. Então foi um tema que ele trouxe, mas que ele não disse ali que o negro era inferior, porque era um espírito criado inferior, não. Ele tinha corpo, tinha inferior a outros, as características físicas. A gente tem que lembrar isso. Mas as pessoas atacam justamente nesses pontos, porque elas têm ou é maldade ou é má fé com a doutrina. Pouco conhecimento também, né, da doutrina. Também, ignorância, né? Isso. Ignorância, né? É onde a gente erra mais, né? É por ignorância onde se erra mais. Então, a questão que eu gostaria de colocar agora, porque senão a gente não termina esse programa, é quando desencarnarmos, qual é a cor do nosso espírito? Esse não tem cor, não. Esse não tem cor, não tem sexo, não tem naturalidade, não tem nada. Ele é um espírito que vem do espaço, que volta para lá e que vai viver de acordo com o estado que ele desencarnou e vai passar por isso. Entendeu? O estado do espírito, a gente vive esse estado. Quer dizer que não vai ter nenhum assim mais clarinho, mais brilhante? Não, ele vai levar todos esses preconceitos ainda com ele. Lá ele vai perceber que isso não existe. Isso vai estar junto com ele. Porque isso não vai se separar da gente assim, do estalar de dedos. Não é assim. A gente vai ter que evoluir muito para poder cessar esse fator aí. E isso não vai ser de uma hora para outra. Será que vai demorar ainda quanto tempo? Sei lá. Quer dizer que o espírito não tem cor, então. Para mim ele não tem cor, não. Se para que ele tem, eu não sei qual é a cor. E tem espírito racista? Tem espírito racista ainda? Tem. Ele vai continuar racista. Tem sim. E como tem. O fato dele desencarnar não vai dizer que ele vai não vai mudar. Vai modificar todos os seus conceitos e preconceitos. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas, né? Exatamente. Quando o espírito chega com toda a raiva, com todo o preconceito. Porque às vezes o nosso querido ouvinte, de repente, está lá, às vezes ele não tem essa compreensão espírita que nós temos. Então é necessário que a gente faça as perguntas mais simples possível para poder ele poder ter essa coisa. Às vezes ele imagina que o espírito de uma pessoa amarela, por exemplo, o espírito é amarelo, ou o espírito do negro vai chegar no mundo espiritual com a mesma cor da pele. Não tem mais pele, não tem mais epiderme, é físico isso. Então é interessante que a gente possa esclarecer, porque o programa que é o Espiritismo esclarece, educa e consola. Nós vamos agora ouvir mais uma música, e dessa vez é na voz de Valda Sedicias ou Sedícias, não sei bem o sobrenome dela. E a música é Tudo Passa. Voltamos já com a nossa dica cultural da semana e com as considerações finais sobre o tema dos nossos parceiros do Divulgar.
O que é o Espiritismo, trazendo para vocês as indicações culturais dos nossos parceiros de trabalho. Vamos começar pelas mulheres, estas belas flores, né, que Deus colocou no mundo para enfeitar os nossos dias. Tati, a sua dica cultural da semana. Uma dica de leitura, né? Como no programa passado vocês falaram muito de Leon Denis, né? Então vamos continuar com ele. Vamos ler Espiritismo e Socialismo. A Anunciação ou Isabela quer dar a sua dica? Pode ser, é dica cultural, hein, hoje. Olha, eu esqueci o nome, mas tem o livro do Moab que ele está lançando agora, que pode ser interessante, é um companheiro aqui do movimento aqui junto com a gente, né? Souza, eu acho que a Isabela e a Anunciação foram pegar um livro lá dentro, foram na biblioteca para lembrar, porque sumiram. O livro do Moab, só a título de, né, complementar o que o Souza falou, chama Diálogos do Amor Infinito, isso, tá bom? E as pessoas infinito encontram lá no Pouso Obras Sociais ou no Centro Espírita, eu esqueci como é que chama o nome do centro, Amor... Centro de Valorização... Centro de Vivência Espírita. Não, vivência espírita. Que fica no Centro de Vivência Espírita. A minha dica cultural vai para as pessoas, né, acessarem o canal da Federação Espírita do Maranhão, que está saindo hoje com um vídeo de uma espírita muito querida, amiga de todos nós, chamada Marina Ericeira, que está fazendo, né, um programa chamado Arte e Vida, onde ela vai trazer toda uma série de músicas, né, de compositores espíritas e tudo mais, e as pessoas podem acompanhar através do YouTube da Federação, da FEMAR. A minha dica cultural vai ser sobre a nossa web rádio. Vamos estrear no dia 15/6 o programa Jesus por Emmanuel. Vários trabalhadores espíritas colaborando para essa tarefa. Muito bem. A Anunciação já deu a dica dela? Eu vou dar uma dica, que justamente é um livro que trata de tudo isso que a gente conversou hoje, né? É O Homem Integral, da Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Eu acabei de ler, tem tudo isso e muito mais, né? Para que a gente se compreenda, para que a gente possa agir, né? Conosco mesmo e com o mundo, com os outros, onde a gente estiver. Muito bem. A minha dica cultural é um filme lançado em 15 de outubro de 2000 que fala sobre reencarnação. É adaptado de um livro e baseia-se numa história real. É Minha Vida em Outra Vida. É Jenny, uma norte-americana, ela é engravida do segundo filho já na meia idade. E esse fato desencadeia uma série de visões onde ela sonha, ela vê uma outra família, um outro local, e ela nota que são imagens da Irlanda, mas eu fico bem aqui. Você vai buscar este filme no YouTube, na Netflix ou no Prime Video, procure que você vai encontrar Minha Vida em Outra Vida. É um filme maravilhoso que fala sobre reencarnação e baseado em uma história real. Maravilha, estamos chegando ao final de mais um programa, que é o Espiritismo, aproveitando para enviar os nossos abraços fraternos a todos os que estão ligadinhos no programa, o que é o Espiritismo, pela web radiodivulgar.net Doutrina Espírita. Este programa vai estar disponível na terça-feira no YouTube. Nos sigam, todos que estão ligados conosco nas redes sociais, é só procurar lá o divulgar.net. E agora nós vamos às considerações finais e despedida dos nossos parceiros de trabalho, para que eles possam amarrar, concluir o assunto do racismo, cada um falando, resumindo tudo que pensa, tudo que estudou, que conhece, que aprendeu dentro da doutrina espírita, vai fazer um resumo agora e dar as suas despedidas. E nós vamos iniciar agora pela ala masculina, tá bom? Eu vou deixar aqui um trechinho daquela postagem de Dora Encontro, quando ela diz assim, já que a gente está tratando do racismo, com relação ao espiritismo, aí tem um trechinho dela que ela fala assim, fica claro, assim,
que a ideia de que existam raças superiores e inferiores não é uma ideia que faça parte da filosofia espírita, pois Kardec não a incluiu nas suas obras fundamentais do espiritismo. E, ao contrário, o que se tem em toda parte é uma ideia essencialmente igualitária. A teoria da reencarnação fornece argumentos para essa igualdade. Se podemos renascer negros ou brancos, orientais ou africanos, homens ou mulheres, o espírito sendo sempre o mesmo, somos essencialmente iguais. E fica, para mim, essas palavras da Dori que eu achei muito interessante para que eu pudesse fechar a minha participação. Muito bem. André, a sua consideração final e sua despedida. Em primeiro lugar, foi muito bom estar com vocês, ouvintes da Divulgar.net, que estejam sempre conosco, nos ajudando a fazer esse programa e divulgar os ensinamentos que a gente tenta passar aqui. Com relação ao tema que a gente trabalha hoje, que é um tema bastante difícil, né, da gente falar e da gente conseguir fechar num tempo tão curto. Então, a mensagem que eu quero passar é da gente se educar, da gente realmente praticar tudo aquilo que a gente busca, entender por vida e entender tudo isso que está acontecendo, nos sacudindo, como no começo de tudo, da nossa reunião, a Isabela falou que da transição, tudo isso que a gente está passando é para nos sacudir, para que a gente possa se transformar. Então, que a gente siga aqui o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu entendo isso de fato, não tem como exercer um racismo, eu não tenho como exercer uma discriminação, eu não tenho como fazer uma separação. Então, que a gente possa realmente entender isso e praticar no nosso dia a dia. É fácil? De forma nenhuma. A gente vem errando há milênios, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir superar essas dificuldades. Então, que a gente possa sair reflexivo e agir de fato rumo ao bem. Paz e alegria a todos. Muito bem. Tati, a sua consideração final e as suas despedidas. Bom, foi muito bom esse momento aqui com vocês. Foi preciso, né? Esse momento. Mas eu diria que, acima de tudo, a gente precisa se reeducar, né? Mas também, como espíritas, a gente tende a ser um pouquinho erudito demais, né? Às vezes, a gente precisa estudar muito para poder fazer alguma coisa, né? Então, eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito do Carlos Jung, para a gente pensar um pouquinho, né? Ele sempre disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É isso. Até a próxima. Primeiramente, agradecê-los novamente pela oportunidade. Muito bom juntar. A gente cresce. Juntos somos mais. E como o Espiritismo, ele nos esclarece e nos dá ferramentas para que a gente se transforme neste espírito equivocado, aprendendo, reaprendendo, reeducando-se como espírito que é, para futuras reencarnações estar melhor. E lembrando, a gente vem errando, se equivocando em função do quê? Da nossa ignorância, né? Do nosso desconhecimento, das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas mazelas. Em função de tudo isso é que a gente tem esse medo, né? De mudar. Mas a gente pode sim buscar ajuda, inclusive o Espiritismo, que nos esclarece, para que a gente transforme, né, aquilo em nós que é ruim, né, que está deficitário, para uma posição melhor, que o Espiritismo nos dá essa ferramenta. Então, aproveitemos o Espiritismo para nos transformarmos em pessoas, em espíritos melhores a cada reencarnação. Muito bem. Minha querida Isabela, as suas considerações finais e a sua despedida. Bom, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui no Divulgar, né, para esclarecer acerca da doutrina espírita. E hoje, já que o nosso tema foi racismo, sem dúvida nenhuma eu gostaria de encerrar lembrando a todos, talvez a questão mais primordial
do Livro dos Espíritos para fechar de vez qualquer dúvida que a gente possa ter tido. Se a gente puder ter uma conclusão de tudo, eu fecharia com a questão 803, onde Kardec pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Então, para você que ainda tem alguma dúvida sobre isso, a resposta dos Espíritos é sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então, que a gente não sobre dúvidas, né? Nenhuma, de que não existe nenhuma raça superior, que não existe ninguém diferente de ninguém, que todos somos iguais e todos somos filhos de Deus. Muito bem. Nós agradecemos esse grupo maravilhoso que nos auxiliou no programa de hoje e a você que esteve ligado conosco, o nosso abraço fraterno. E lembre, todos somos espíritos imortais. Todos fomos criados simples e ignorantes. Embora haja tolerância nos momentos atuais, diante da eternidade, tudo isso é apenas um instante. Vamos trabalhar por um reino de paz e amor, um reino sem preconceito, sem racismo, multicor. A diferença é bela, grandiosa e divina. A cor da pele apenas mostra e ensina o que está na aparência, é somente exterior. Somos filhos de Deus numa experiência física. O Evangelho divino a cada um de nós indica que devemos construir na terra um reino novo de amor. Somos todos diferentes e iguais diante da divindade. Somos todos irmãos caminhando rumo à felicidade. Paz e luz a todos que estiveram conosco. Continue ouvindo a nossa web rádio, agora com a boa música espírita. Tchau, tchau e até a próxima. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho